Sucessão na Petrobras é nosso assunto agora. Vamos falar sobre as expectativas ainda em definição no comando da Petrobras pelos próximos meses. A gente vai conversar agora com o professor de Economia da FGV, o Joelson Sampaio. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde. Joelson, a gente está acompanhando aqui, trouxemos a apuração da Paula Martini sobre essa indefinição não só no nome, mas também com relação à Assembleia. Se essa Assembleia de fato for fatiada, ou seja, mantém a Assembleia no dia 13, mas a definição pelo novo presidente da Petrobras seria em uma outra Assembleia extraordinária, isso preocupa, pode ter um impacto ainda maior nessa indefinição do comando da Petrobras? Certamente sim, porque essa instabilidade que a gente tem observado na indicação de um novo presidente e também de um conselheiro que possa assumir a presidência do Conselho de Administração, acaba afetando a cotação da empresa. Então, se a gente observar a Petrobras desde o início da guerra da Ucrânia e Rússia, tem perdido valor na contramão das outras petroleiras que têm ganhado valor, enfim, de alguma forma aproveitado esse aumento de preços. Então, essa incerteza e essa demora para resolver essa questão das indicações certamente tende a afetar ainda mais a cotação, e a trajetória de preços da empresa. Na sua avaliação, qual que deve ser o melhor caminho tomado pelo governo para tentar solucionar essa situação? A gente está vendo muitas pessoas reclinando, recusando esse cargo. Exato. A questão que existe hoje para a Petrobras é um desafio de governança. Por quê? A gente tem uma insegurança por parte dos investidores, de abuso do poder do controlador, que é o Estado. Lembrando que a Petrobras tem milhares, centenas de milhares de acionistas minoritários, que são pessoas pequenas que investem seu dinheiro, sua poupança, seu capital na companhia. Então, essas pessoas acabam sofrendo com essa insegurança. Qual é a saída, ou o que a gente espera em termos de boas práticas de governança quando a gente está discutindo essa questão de indicação? O governo conseguir passar um sinal que traga segurança para o mercado em relação à não intervenção na empresa. Esse é o grande risco hoje que o mercado vê, de uma interferência de um nome que vai mudar a política de preços da Petrobras, que é de uma paridade internacional de preços, ou seja, o preço da gasolina, do combustível segue o preço da commodity petróleo. Então, essa é a grande insegurança do mercado, de ter um nome que mude e de alguma forma traga interferência política, ingerência para a empresa. Então, o governo tem que fugir disso. Fugir disso é fazer indicações de pessoas experientes do setor de energia e que sejam independentes para, de alguma forma, trazer essa segurança para o mercado. Porque essa instabilidade prejudica não só esses investidores minoritários, mas também o próprio governo, que é acionista majoritário da companhia. Essa indefinição, já ainda na linha dos impactos que você detalhava agora há pouco, pode, de alguma forma, fazer com que o preço da gasolina, do diesel, aumente na bomba? Hoje, o preço do combustível ele é muito mais afetado por essa dinâmica do preço internacional da commodity. Então, eu diria que essa insegurança ela afeta muito mais os preços das ações, enfim, a cotação das ações da empresa, gerando aí uma insegurança para o investidor. Esse é o principal impacto dessa instabilidade e dessa demora de definição, de indicação de nomes aí para assumir a companhia e o conselho também. Professora, a apuração da Paula Martini é de que Silvio Luna aceitaria continuar no comando da Petrobras. Esse seria um caminho interessante agora que ninguém consegue encontrar um substituto? Seria, assim, desde que, de novo, a gente conseguisse ter aí uma continuidade do que a Petrobras já segue até antes mesmo do atual governo, de ter uma política que a gente não tem aí um impacto para os acionistas minoritários. Lembrando que a empresa sim precisa, o governo sim precisa ter uma preocupação com o aumento do preço dos combustíveis, com, enfim, a inflação, O combustível ele tem um peso muito importante na inflação brasileira e a gente tem uma inflação hoje muito alta. Ninguém discute isso, é importante sim essa preocupação. A questão é um novo nome que venha mudar uma política da empresa, que tem ali também outros acionistas que investem e acreditaram lá atrás que essa política seria seguida.
A gente está falando bastante sobre a indefinição, principalmente no nome do próximo comando da Petrobras, e a gente vê a pressão de ala militar, como por exemplo o nome de Joaquim Floriano, presidente dos Correios, para também ser uma possibilidade nessa presidência. O nome técnico, nesse momento, ele traria mais estabilidade ao que a gente vê na Petrobras, como o senhor está detalhando que o nome político seria mais apreensivo. A política de preços em si da Petrobras, o senhor vê margens para alguma alteração ainda neste ano para essa política de preços? Em relação às indicações, sua leitura é correta, ou seja, a gente tendo aí uma indicação de nomes técnicos, de pessoas com experiência no mercado de energia, com independência, certamente teria um impacto positivo e seria bom para a companhia. Em relação à mudança da política de preços, a gente sempre tem um risco, né, de gerência, de interferência política na empresa. E a empresa já passou por isso em períodos anteriores, esse é o grande receio do mercado. Então, sim, existe esse receio de você ter ainda esse ano alguma política que mude, interfira aí na independência, né, da política de preços da companhia. Então, esse é o grande risco que a gente vê no ano de 2022 em relação às possíveis nomes, indicações e como isso pode refletir na forma como a empresa conduz, né, sua precificação. E, de novo, seguindo já uma política até anterior ao atual governo. Professor, como que o mercado percebe esse distanciamento que Paulo Guedes agora tem deixado claro que ele quer tomar diante das decisões no comando da Petrobras? O distanciamento do ministro é, de alguma forma, um sinal de que é um desafio para o governo, né? Ou seja, trazer essa indicação. Existe ali uma leitura do Ministério da Economia, de ter um fundo, né, de subsídio para o preço do combustível, até também uma leitura que o presidente Jair Bolsonaro está em linha, enfim. Então ele quer de alguma forma se distanciar para que não tenha aí margem, de repente, de ter alguém alinhado ao Ministério da Economia que faça aí siga muito de perto uma leitura, né, que ele tem para resolver o atual problema da companhia. E claro que essa solução do Ministério da Economia tem sido bastante discutida e não é um consenso ali dentro do Congresso. Esse é um ponto. O mercado, ele sempre está olhando muito mais a questão do executivo, porque ele sabe que em relação a condução da empresa, em relação às diretrizes, né, da companhia, o Paulo Guedes ele tem uma leitura muito próxima do que o mercado também tem, de evitar ingerência, de evitar abuso do poder controlador, que é essa interferência política que pode haver na companhia. Então, o mercado, nesse sentido, eu acho que tem um certo conforto. O grande, ponto de preocupação é exatamente essa questão do executivo, da interferência que pode haver na empresa, afetando certamente aí os acionistas minoritários. Elcio Sampaio, professor de Economia da FGV, obrigado pelo bate-papo aqui no Live. Agradeço, boa tarde. Obrigada, professor.